Extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Amado Som Propaganda Volante Ribeirão Preto. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes fazendo mais uma campanha que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água. Estou aqui na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe aquele joinha, ative o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que estão sendo lançados durante a semana, pessoal. Isso é muito importante para você que receberá o vídeo em primeira mão e para a gente, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e vai notificar vocês precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Jardim Jandaia, finalizei agora o Marinsec e vou entrar no Valentina Figueiredo. Do Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Começar a fazer o bairro Valentina Figueiredo, pessoal. Não sai daí não, fique com a gente até o final. Chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. O vídeo sempre vai ter alguns cortes para não ficar muito longo, muito cansativo, tá, pessoal? Precisamos agir antes. Então a gente vai gravar só Ministério da Saúde, Brasil, alguns trechos do nosso trabalho, tá? Senão o vídeo fica muito longo, cansativo. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço só tá quente, mas tá ventilando, tá fresquinho, e procure uma unidade de saúde. Gostoso pra Não trabalhar. tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Eu comecei aqui às 15 horas e vou até às 19 horas. União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso.
Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Valentina Figueiredo, com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Porque aqui na parte de cima desce e de lá de baixo sobe. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
sempre tem que estar pulando uma rua para pegar lá na frente. Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Essa é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aquele joinha, ative o sininho, pessoal, para receber todas as notificações dos vídeos que é lançado durante a semana, 3 vezes na semana, tá, pessoal? Beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Deixa aquele joinha, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever. Precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, o canal é Amado Som, Propaganda Volante, Ribeirão Preto. Não paga nada, pessoal, é gratuitamente. Precisamos ficar atentos aos criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde do lado de baixo tem assinar. Você assina. Você se inscreve lá embaixo. E cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Ali no Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Você já é um dos nossos inscritos, né, na verdade. Quando você ativa o sininho, você vai ter toda a notificação dos vídeos que é lançado toda semana, tá, do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas.
Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção!
Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Finalizar esse bairro, nós vamos fazer lá própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para depois fazer a gente diferente, volta, que esse bairro é pequenininho. Agir antes. Depois Essa a gente volta e faz o Geraldo de Carvalho. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Um bairro próximo do outro, então é só sair de um vai pro outro. Precisa de perder muito tempo para sair de um bairro para o outro. Precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias.
Em caso de febre, dores de cabeça no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Daqui para lá já é o bairro Heitor Rigon. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes sem uso. Descarte o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, lembrando, pessoal, que hoje eu estou zika, fazendo uma campanha de combate ao mosquito da dengue. Dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Evite água parada em vasos e recipientes aqui na cidade de Ribeirão Preto, no bairro adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Agora eu faço da mesma forma que eu fiz do outro bairro. Eu vou circular todo o bairro. Com a chegada das chuvas, depois eu vou traçando todas as criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular água. Corta ela de novo, todas as ruas de novo. Recipientes sem aí uso. fica um serviço Descarte top. o lixo de forma adequada e mantenha as caixas d'água sempre tampadas. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade sempre tem alguma coisa atrapalhada, às vezes você virou a rua, tá com outra mão agora, porque toda hora a prefeitura, o pessoal aqui que mexe precisamos agir antes. Esta é uma nessa sinalização na rua, eles estão mudando, né? União e Reconstrução. Se você fazer uma manutenção em alguma coisa, então eles mudam as placas. Então a gente acaba ficando
um pouco confuso, e se você tinha que subir aquela rua até em cima, você não consegue fazer isso aí, chegar no fim da contramão. Você vai ter que voltar para outra rua, então tem hora que não dá para concluir aquela rua completa. Precisamos agir antes e eliminar por esse motivo. tudo que possa acumular água. Agora, não tem nada te atrapalhando, toda essa rua tá bonitinha. E aí a gente faz assim, sobe e desce, depois vai cortando todas as ruas. Receba bem o agente de saúde e os circula todo o bairro primeiro, febre, dor de cabeça e no corpo, depois e você cansaço extremo, vem todas as ruas, subindo e descendo, subindo e descendo. uma unidade de saúde. Depois você vai tome cortar remédios as por conta ruas. própria. Saiba mais em gov.br. Fechou aquele bairro, você vai para outro lugar. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Essa é a forma Brasil, que a gente trabalha. União e Reconstrução. Eu não sei em outros Federal. lugares aí como o pessoal trabalha, né? Eu costumei trabalhar assim, fazer Atenção, esse tipo de com trabalho a assim. chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do Quando eu mosquito comecei a trabalhar Aedes aegypti, em transmissor da dengue, chikungunya e zika. E aqui no Sudeste, para impedir que os 2010, casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo que possa acumular pedi água. informação Evite pro água parada em rapaz, vasos e colega aí, recipientes gente sem boa. uso. Descarte o lixo de forma adequada Ele e não tá nem mantenha com as caixas nós d'água mais. sempre tampadas. Mas se tivesse- Receba bem o agente de saúde e Então, os de ele me endemias. explicou Em caso de febre, dores de que cabeça e no seria corpo e a cansaço forma de extremo, trabalhar. beba muita água Sempre que e vai procure começar um uma trabalho, unidade de passa na saúde. frente do Não cliente tome remédios primeiramente. por conta própria. Saiba mais em Vê se o cliente tem alguma coisa para te falar, tem alguma ideia, muitas vezes ele tem alguma Para ideia. fazer diferente, precisamos agir antes. gosta de inventar Esta é alguma uma coisa, né? mensagem do Sempre ele quer Ministério da fazer Saúde. Brasil, de outra União e forma Reconstrução. diferente, então a gente tem Governo que Federal. respeitar a vontade do cliente. A gente tem que fazer o que ele quer. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos Muitas vezes a gente ficar vê que a atentos ideia aos que ele tá criadouros dando do não é- mosquito Aedes aegypti, não é a certa, transmissor da mas dengue, chikungunya ele e quer zika. ser, né, E pessoal? aqui no Então, Sudeste, é assim para que vai ser impedir feito. que os casos dessas doenças se repitam, precisamos agir antes e eliminar tudo Então, que ele possa me ensinou acumular assim, água. Evite água você- parada em vasos e recipientes sem Primeiro uso. horário, logo. Descarte o lixo de forma adequada. Primeiro vez, e entrou na mantenha rua, as entrou no caixas bairro do d'água cliente, passa sempre frente da loja tampadas. dele. Para Receba lá, bem espera o um agente de pouquinho, saúde e os de vê se ele vai endemias. querer alguma Em coisa, caso não de quer nada, você vai febre, embora. dores de cabeça e Entendeu? no corpo, Na hora que você cansaço voltar, extremo, vai fechar beba o serviço muita dele, água fechar e o horário, procure uma unidade mesma de forma. saúde. Não tome remédios Passa por na conta no própria. cliente de novo. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, É isso que eu precisamos agir faço. Eu antes. passo na Essa é primeira uma média. mensagem do Abri o som Ministério da dele, Saúde. eu abro o som Brasil, dele na porta União dele. e Reconstrução. E na hora de Governo fechar, a mesma Federal. coisa. Eu fecho o horário dele na frente da loja dele. Eu sei que tem muitos aí que não concordam com isso, né? Mas cada um é cada um. Eu faço a minha parte. Eu sei que se eu fazer assim, eu estou ganhando um voto de confiança do meu cliente. E ele vai me indicar para outra pessoa. Os colegas que ele tiver, que ele conhecer que tem comércio, que precisa de uma veiculação de carro de som, então ele vai indicar você, porque ele pegou confiança em você, ele sabe que você faz o serviço certinho para ele. Receba bem o agente de saúde e os de endemias. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção! Com a chegada das chuvas, precisamos ficar atentos aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Para impedir que os Fique casos todo dessas com doenças Deus. se repitam, Forte abraço e precisamos até o agir próximo antes e vídeo, eliminar se tudo Deus que possa quiser. acumular água. Evite água parada Esse em é mais vasos um e pouquinho do recipientes nosso sem uso. trabalho, como que a gente Descarte o trabalha lixo aqui de na forma cidade de Ribeirão adequada Preto e mantenha e as caixas região, d'água pessoal. sempre tampadas. Até mais, até o Receba próximo bem o vídeo. agente Tchau, de tchau. saúde e os de endemias.
girantes. Em caso de febre, dores de cabeça e no corpo e cansaço extremo, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Não tome remédios por conta própria. Saiba mais em gov.br/mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Esta é uma mensagem do Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.